Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos agora em 2018. Evento que homenageou pessoas que venceram as drogas foi sediado pela Câmara Municipal. Saiba qual é o perfil médio dos candidatos a deputado federal que disputam as eleições do próximo domingo. Notícias, informações e prestação de serviço. A partir de agora no Bom Dia Jacareí. Segunda-feira, dia 1º de outubro, mais um mês começando. E para você ficar bem informado sobre os acontecimentos regionais e nacionais, vamos ver o que foi destaque agora no nosso Giro de Notícias. A primeira notícia, então, do semanário: terrenos da Avenida Moriaque Ueno têm proliferação de bichos peçonhentos. A segunda notícia do Diário de Jacareí: na caça ao voto, Jacareí tem 17 candidatos a deputado em 2018. Entre os candidatos a deputado estadual, 2 ocupam cadeira aqui no Legislativo, além do vice-prefeito que é candidato a federal. Terceira notícia do Vale: em Cheque, cidade sem teto possui ruas, bairros, comércio e até igreja. Essa notícia é relacionada ao Quilombo Coração Valente, que já é uma ocupação semelhante ao município rural em desenvolvimento. A terceira notícia da Folha de São Paulo: candidatos que são réus do Supremo já receberam 24 milhões. Repasses de fundo eleitoral e partidário beneficiaram 19 políticos envolvidos em investigação de corrupção. Estado de São Paulo agora: Centro sinaliza união e ataca radicalismo de Haddad e Bolsonaro. E a última notícia da Agência Brasil: leilão de 4 áreas do pré-sal arrecada 6,82 bilhões em bônus. Então, as notícias do nosso Giro de Notícias que foram destaque. E hoje, para comentar alguns destaques aqui da nossa região, nós vamos receber o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Leilane. Bom dia, Tamires. Bom O meu dia. destaque vai mais para a eleição de domingo agora, dia 7 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Jacareí tem 165 mil eleitores, vão ser 6 votos que a pessoa vai precisar dar na urna eletrônica, na ordem: deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Já é esperado algum número razoável de abstenções e votos nulos por conta da crise política que a gente vive. Então, dia 7 de outubro é o primeiro turno, dia 28 de outubro é o segundo turno, se houver, para uma dessas 2 vagas de presidente e governador. O Brasil inteiro vai precisar votar agora no domingo, dia 7 de outubro. Tem alguma documentação? Qual é a indicação da documentação que precisa ser levada no dia da votação, então? Se a pessoa não tiver o título de eleitor, um documento com foto já basta para ela poder entrar na sessão. Lembrando que Jacareí não precisa da biometria. 3 milhões e 400 mil títulos eleitorais foram cancelados por conta das cidades que eram obrigatórias a biometria e a pessoa não foi fazer a biometria, então esses títulos foram cancelados, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, que confirmou esse cancelamento. Jacareí não precisa da biometria agora, então para quem não fez, não precisa se preocupar que seu título aqui vai estar cancelado, não está cancelado. É só levar um documento com foto e ir a alguma das sessões aqui em Jacareí no dia 7 de outubro, domingo agora, a partir das 8 horas da manhã. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, Rodrigo. E agora nós vamos conferir, então, a nossa primeira matéria. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos. Foi criada para definir os direitos de toda a vida, a justiça, a educação, a segurança. Mesmo 7 décadas depois, tem muita coisa que ainda não está ao alcance de todo mundo. Esses direitos ainda não estão ao alcance de todas as pessoas. Ao longo dessa semana, você verá algumas reportagens especiais da Rede Legislativa sobre esse tema. Assista agora o primeiro episódio.
O ano era 1948. O mundo vivia a ressaca pelo fim da Segunda Guerra Mundial, que terminou oficialmente em 1945. O conflito deixou entre 60 e 85 milhões de mortos. Um período de barbárie, genocídios, extermínios, campos de concentração, campos de extermínio, né? E o sentimento da possibilidade, pela primeira vez na história, da própria humanidade ser responsável pela extinção da vida planetária, por conta da ameaça atômica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada no dia 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, 70 anos atrás. Ela serviu como base para constituições e leis no mundo todo e contribuiu para mudanças políticas importantes. Com 30 artigos, a declaração se tornou o documento mais traduzido no mundo. Não foi um texto aprovado integralmente por todos os países, mas deixa claro quais são os direitos de toda pessoa humana. É um acordo sobre pontos que permitissem uma continuidade civilizatória. Mas como é que as pessoas de hoje entendem a expressão direitos humanos? Direitos humanos? Sobre direitos, velho, eu vou te falar, hoje em dia a gente tá tendo direito de nada. Todos nós temos nossos direitos e deveres também, mas é o que nós não estamos tendo ultimamente. É uma coisa que todo ser humano tem que ter. O que, por exemplo? Saúde, educação, transporte, segurança. Tem que ter e tá tendo? Não tá tendo. Falta muito. O que eu tenho visto falar é sobre a questão de defender os marginais, né? Outra política de ação dos direitos humanos está só defendendo o não trabalhador, e sim o marginal, né? 70 anos depois da declaração, a ideia de defender direitos para todos ainda é questionada. Quando você fala de direitos humanos no Brasil, a primeira coisa que se vem à cabeça da pessoa é proteção de bandidos. Justamente porque quando a vítima é um bandido, vítima entre aspas, né, porque é ele que foi o causador, é ele que vai está praticando um assalto, um estupro, um roubo, tudo mais, e acaba, obviamente, sofrendo as consequências disso, os direitos humanos vêm com toda a sua força, com toda a sua fúria, cobrar das instituições policiais, cobrar da imprensa, fazer manifestos e por aí vai. Há uma grande discussão sobre direitos humanos, que direitos humanos só protege bandido, só protege pessoas do mal. Não, eu não acredito e não defendo assim. Eu entendo que direitos humanos para todos, o problema é este, é para todos. Então pode ser até um bandido, ele tem os seus direitos fundamentais, como pessoa humana. É isso que muitas vezes a sociedade não entende. Cidadão do mal ou cidadão do bem é gente, é pessoa. Existe punição para quem não cumprir o documento das Nações Unidas? Existe. No mês de junho deste ano, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a reabrir a investigação e punir os responsáveis pela tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975, dentro do Departamento de Operações de Informação do Exército em São Paulo. A sentença vale como a de um tribunal brasileiro. Outros casos já foram levados aos órgãos internacionais de direitos humanos. Foi o caso, por exemplo, da Maria da Penha. Né? A Maria da Penha ela sofreu, né, ficou paraplégica de violência doméstica. E quem deliberou sobre o caso dela foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil não fez isso. A Câmara dos Deputados tem uma comissão específica para tratar das questões relacionadas aos direitos humanos. Foi criada em 1995. Nós, um grupo de militantes de direitos humanos, que vimos lutando pela Constituinte, lutando pelo fim da ditadura, lutando então pela Carta dos Direitos Humanos, contra a tortura nos presídios, contra o desaparecimento de pessoas lutadoras por democracia participativa, por cultura nacional. As comissões de direitos humanos existem também em assembleias estaduais e câmaras municipais. Elas debatem propostas e acolhem denúncias. A prática é que muitas vezes não coincide com aquilo que está na Constituição ou na lei. É preciso cuidar
cuidar bem dos direitos, mas também é importante cuidar também dos deveres que cada um de nós tem para fazer desse país uma nação justa, uma nação com desenvolvimento, uma nação com educação, com saúde, com segurança pública, uma nação onde se respeite os direitos fundamentais da pessoa humana. Tá, então, os direitos humanos que foram, começaram a ser trabalhados e entraram em vigor depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um período que marcou a história, marcou a humanidade para sempre, né? Rodrigo, você que é jornalista, trabalha com essas questões também, né? Para você hoje, você acha que a população em si, ela sabe o que realmente, o que está envolvido nos direitos humanos? Foi perguntado ali, né, durante a reportagem, mas você acha que ainda falta a pessoa entender o que é direito mesmo de cada ser humano? Deu para ver muito bem na reportagem que algumas pessoas confundem, misturam ainda essas linhas dos direitos humanos com defender preso, defender bandido. Não é bem assim. Como a reportagem mostrou, logo depois que acabou a Segunda Guerra, eles se reuniram, alguns países, e assinaram esse documento importante. E, curiosamente, 5 anos depois dessa assinatura, que foi em 1953, começou uma guerra, fora a Guerra das Coreias, teve a Guerra do Vietnã. Eles não se importam muito quando o assunto se trata de territórios de outros países, e dá para ver mais ou menos o que a população entende por causa disso. Que não é necessariamente apenas a defender as pessoas que estão presas, que cometem alguns delitos, mas é cada um de nós, cada um que é um cidadão do seu município, do seu bairro, que tem os seus direitos para fazer, mas tem os seus deveres também, e as pessoas às vezes não sabem que tipo de deveres ela pode prestar para o seu município, para o seu bairro. Então é muito importante relembrar essa data dos 70 anos dos direitos humanos e entender um pouco melhor o que as pessoas devem fazer para o seu próximo, né? Para o seu vizinho, para a sua cidade vizinha, para o seu bairro. Então é muito importante esse relacionamento mais polido entre as pessoas próximas que vivem em sociedade hoje em dia. E recentemente a ONU até lançou uma notícia alertando as pessoas e lembrando que os direitos humanos também não estão aí apenas para, por exemplo, quando acontece alguma guerra, como foi após a Segunda Guerra Mundial, como você também bem citou na Guerra do Vietnã, das Coreias, não é, Rodrigo? Os direitos humanos não estão aí só para, por exemplo, aconteceu alguma guerra, manda a ONU lá, eles vão tentar equilibrar um pouco mais as coisas. Os direitos humanos estão aí como prevenção também, para lembrar da paz. Então, muito antes do direito ser violado, nós temos essa carta, temos esse documento para lembrar quais são os direitos de todas as pessoas, que não devem ser violados. Aí tem, por exemplo, serve também para catástrofes que acontecem no mundo. A gente teve aquele terremoto no Haiti em 2004, a ONU foi para lá, o pessoal dos direitos humanos foram para lá, que o país foi dizimado, então as pessoas precisam de ajuda nesse sentido, e aí serve esse documento dos direitos humanos, para ajudar essas pessoas a recuperar a própria cidadania, a própria vida. Às vezes as pessoas perderam parentes, perderam mãe, pai, um filho, e essas pessoas que trabalham pelos direitos humanos, elas se envolvem em busca de uma solução para essas pessoas. Então não é só para defender o bandido, defender, sei lá, quem for, mas para essas tragédias que acontecem de terremotos, maremotos, tsunami. Agora a gente teve tsunami agora na Indonésia, muita gente vai precisar também dessa situação. Então cada vez mais forte a gente se organizar e coordenar muito bem para que servem os direitos humanos, e agora completa 70 anos. Além de tudo isso, a gente está a uma semana, né, das eleições, então é importante a gente trazer esse assunto aqui também para a nossa discussão. Quando você for analisar uma proposta do seu candidato, quando você for ver qual é o plano de governo, é sempre importante a gente ressaltar que o direito humano, né, que as regras dos direitos humanos também podem contar na hora de avaliar, então, aí um possível candidato para ser o nosso novo presidente. Principalmente aqueles que já estão
com mandato e busca uma reeleição, é importante o eleitor prestar atenção no que o político, no que ele faz no mandato e não no que ele fala e nas suas promessas. Analise o que os políticos fazem, não o que eles falam e prometem, né? Para a gente poder decidir melhor o que vai fazer no dia 7 de outubro. Isso aí. Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui para a gente conferir a previsão do tempo. A semana está só começando, então é bom se preparar aí para ver como é que fica o tempo para os próximos dias. Uma previsão aqui do nosso CPTEC INPE. Lembrando que a segunda-feira vai ser um dia de bastante calor. Haverá algumas nuvens que poderão provocar pancadas rápidas de chuva em pontos isolados. O sol deve aparecer pouco e o tempo vai abrir mais à noite. A umidade relativa do ar fica em 66% e também com 66% de chances de chuva. A mínima fica em 19 graus e a máxima atinge os 30. Amanhã o calor vai aumentar, a nebulosidade vai se afastar um pouco aqui de Jacareí e a umidade do ar vai marcar 56%, com somente 12% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 19 graus de mínima e 31 de máxima. Isso aí. E outubro, gente, é mês das crianças. E aqui em Jacareí, a programação de eventos especiais para o mês das crianças começa amanhã, com um espetáculo teatral repleto de magia e diversão. E o Bloco do Povo Encantado. Confira mais informações no nosso boletim de notícias. Em comemoração ao mês das crianças, nos dias 2, 3 e 4 de outubro, o Educamais Jacareí receberá o espetáculo Bloco do Povo Encantado. As sessões serão gratuitas, com apresentações às 9 da manhã e às 2 da tarde. O projeto tem o objetivo de valorizar a diversidade cultural do Brasil, com base na literatura, no folclore e nas manifestações artísticas dos diversos povos formadores de identidade nacional. Os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência. Escolas interessadas devem entrar em contato pelo telefone 3962-1583 ou pelo e-mail comunicação@culturajacareí.sp.gov.br. O Educamais Jacareí fica na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3595, Jardim Marcondes. Você pode acompanhar o trabalho desenvolvido pelos vereadores no site jacareí.sp.leg.br e também aqui no Bom Dia, no nosso quadro Momento Legislativo. Nós vamos acompanhar agora, então, quais são os destaques. A vereadora Márcia Santos, do PV, propõe medidas para facilitar a vida dos munícipes nas áreas de educação e saúde. Está a indicação da vereadora Márcia. Fernando da Ótica, do PSC, pede pavimentação e saneamento básico para os bairros Igarapés e Chácaras Guararema, que fica na região oeste aqui da cidade. O vereador Abner de Madureira, do PR, quer a proibição de estacionamento de caminhões em pontos de ônibus de diversas áreas, de diversas regiões aqui da cidade. Temos mais um? Não. Esses foram, então, os destaques aí do nosso momento legislativo. Você pode acompanhar, lembrando mais uma vez os acontecimentos, os pedidos de informações, também as indicações que os vereadores fazem através do nosso site jacareí.sp.leg.br. E a sessão solene do Dia da Superação, de homenagem às pessoas que venceram as drogas, foi sediada na Câmara Municipal de Jacareí. Homenageados compartilharam suas experiências e também falaram sobre a importância de ser transformação na sociedade em que vivem. A legitimidade no discurso de quem já passou pela dependência química ou mesmo de quem aprendeu a superar suas próprias limitações torna-se exemplo e impulso a transformações sociais. A Câmara Municipal de Jacareí realizou a sessão solene do Dia da Superação e de homenagem às pessoas que venceram as drogas. Reunindo familiares que se emocionaram com a solenidade, homenageados falaram que hoje buscam ser mudança no meio em que vivem, incentivando e ajudando pessoas que também estejam em dificuldades. Sim, para mim é muito gratificante estar aqui hoje nesse dia de superação. Essa experiência que eu tive negativa no passado, eu tento transformar de forma positiva agora no presente.
faço bastante ações sociais, cortar o cabelo do pessoal de graça, já fui em clínica de recuperação de drogados, em creche, em asilos, em escolas, e também desenvolvi esse projeto que chama Barbearia Mudando Vidas. Eu tiro meninos carentes da rua e ensino a profissão para eles de forma gratuita, um curso completo que, no caso, eu faço de forma que as pessoas que pagam, eu fiz esse curso gratuito também, o mesmo curso de forma gratuita para meninos carentes também. Esse dia de hoje nos mostra, entendeu, que devemos perseverar, né, para estarmos, né, com pessoas novas, pessoas renovadas. Serve para mostrar para as pessoas que têm o mesmo problema que a gente, né, que a dependência tem cura. Serve para os familiares, né, não julgar o dependente químico, né, estenda a mão, entendeu? Ajude, ame a pessoa. Como um dia nós fomos amados, né, nós também que estamos vencendo a droga, a gente está de coração aberto para ajudar quem precisa. A sessão solene Dia da Superação é lei desde o ano de 2014 e é um projeto criado por iniciativa das crianças e adolescentes que integraram a Câmara Jovem do ano de 2013. Homenagem que tem como objetivo valorizar pessoas portadoras de deficiência física, que de alguma forma transformam sua realidade e a vida das pessoas que estão à sua volta. Durante a solenidade, também foram homenageados pessoas que venceram a dependência química, decreto legislativo do ano de 2013. A vereadora Lucimar Ponciano fez seu pronunciamento. E que nós temos ferramenta para poder cuidar dessas pessoas que queiram. Nós temos aí hoje, na questão da superação, quantas pessoas dando exemplo para o nosso município de potencial, independente das condições físicas. E também quanto que nós temos hoje melhorando o atendimento, temos portas abertas para que as pessoas que queiram se libertar, né, da dependência química, né? Ao final da sessão, os homenageados falaram sobre a importância de compartilhar suas experiências e desafios, para que, assim como um dia eles puderam escolher um novo caminho, outras pessoas também possam ter esperanças. Sim, eu acredito que para a pessoa ter uma mudança, ela tem que ter algum objetivo que vai dar uma força para ela. Então, talvez nem para uma pessoa que queira sair das drogas, mas em forma de prevenção, tendo talvez uma profissão na vida de uma pessoa, pode prevenir talvez de entrar num vício, ou talvez até por a necessidade de não ter um alimento, querer fazer alguma coisa errada. Então, essa profissão de barbearia, como está agregando na vida de muitas pessoas, às vezes a pessoa não tem condições, eu desenvolvi esse projeto para poder ajudar quem não tem condição. A família é o alicerce principal para a gente, para tudo, né? No momento da minha vida desregrada, né? Eu me afastei muito da família, ao ponto da esposa ir embora com meus filhos, né? Tô com a minha família aqui, meu filho está aqui do lado, e hoje a minha estrutura é a família, né? Não fico sem eles, vou para o trabalho, volto querendo estar perto deles, não troco mais um domingo assim, em jogo, em nada, né, do que a presença com a minha família. Então, minha família é minha estrutura, né, meu pilar é o meu alicerce. Minha família hoje em dia é o meu tudo. Então, nós acabamos de ver um resumo sobre como foi a sessão solene que homenageou tanto pessoas deficientes que mudam a sociedade e também pessoas que venceram as drogas. Então, Rodrigo, conta um pouco mais pra gente sobre a importância da participação popular e dessas homenagens também à população. Esse projeto da superação, né, que a gente viu na reportagem agora, é um projeto que foi aprovado pela Câmara Jovem. A gente sabe que o projeto, principalmente o de superação às drogas, é um caminho muito árduo. Não são todas as pessoas que conseguem passar por esse caminho cheio de obstáculos, mas quem consegue, aí é um reconhecimento que a Câmara traz para essas pessoas, de serem um exemplo para as demais. Às vezes as pessoas não sabem qual caminho trilhar e a família tem um papel muito importante para ajudar essas pessoas. Então foi um evento que abrilhantou essas pessoas que tanto são superadoras da própria vida, como são os deficientes, que eu vi ali o Dirceu Mascarenhas, que é um fotógrafo, já fez exposições aqui na cidade, e as das drogas também, cujas famílias são importantes para ajudar essas pessoas a sair dessa situação de quase tragédia. Muitas pessoas morrem por conta das drogas, então há esse papel da Câmara em reconhecer essas pessoas que conseguiram ultrapassar essas barreiras é muito importante. Acho que ajuda, né, também a ressaltar que enquanto sociedade, né, todos nós devemos ser apoiadores. A gente viu que não tinha muita gente presente ali no dia, daí então a importância da participação popular, mas nós enquanto sociedade também temos a nossa parte de
não só de ajudar na superação de vencer as drogas, mas acho que de fazer a nossa parte em relação à inclusão social, essa questão de acessibilidade. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente realmente consegue transformar a nossa sociedade. Cada um tendo o seu papel, ajudando. A gente tem muitas instituições aqui em Jacareí que recebem essas pessoas dependentes químicas. Então é importante cada vez mais essas pessoas ajudarem, se prontificar a auxiliar esse tipo de problema. E cada vez mais a sociedade vai avançando pouco a pouco, porque não são coisas que se resolvem rapidamente, mas é cada vez mais importante esse tipo de papel. E parabenizar, né, essas pessoas que superaram e também essas organizações que fazem esse projeto gratuitamente aqui na nossa cidade, né? Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Toda segunda-feira, Rodrigo Romero com a gente aqui no Bom Dia. Obrigado mais uma vez. A gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, nós vamos receber o jornalista, também Rodrigo, mas dessa vez Rodrigo Vieira. O Bom Dia volta já. Podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias com o Proteja Brasil. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. O ciclista e o trânsito. Eu prometo respeitar a bike como veículo. Eu prometo sinalizar as minhas manobras e descer da bicicleta quando for atravessar a faixa. Eu prometo manter a distância de 1,5 m sempre que for ultrapassar. E eu prometo andar no sentido da via e respeitar a sinalização. Muito bem. Eu os declaro motorista e ciclista. A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores.
cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Jacareí e agora vamos a mais uma matéria da rede. Homem branco com... Pelos números divulgados pelo TSE, o perfil médio dos candidatos a deputado federal é de homem branco com 48 anos. Dos inscritos, 59% têm entre 40 e 59 anos de idade. 23% são mais jovens e têm entre 21 e 29 anos. Os candidatos com 60 anos ou mais somam 17%. O perfil dos candidatos à Câmara repete a atual composição do Legislativo Federal. Infelizmente, acredito que nós estamos caminhando para ver um Congresso com uma composição muito semelhante. Tanto do ponto de vista do perfil, como do ponto de vista dos nomes que estão aí colocados. Quer dizer, o sistema político ele continuou fechado. Já o percentual de mulheres concorrendo ao cargo de deputada federal quase não se alterou em 4 anos. Está em 31%, um pouquinho acima do mínimo, que é de 30% de candidaturas femininas nas chapas proporcionais, exigido pela Lei das Cotas, que completou 9 anos. Nós temos observado, que as cotas femininas em candidatura no Brasil até agora não tiveram um efeito significativo em aumentar essa representação feminina. Então, são mulheres candidatas, mas mulheres que não se elegem. Seja porque não conseguem apoio na sociedade, no financiamento de suas candidaturas, seja porque não têm o apoio das suas estruturas partidárias, são inscritas apenas para o cumprimento da tabela, já que a regra exige. Os candidatos de cor ou raça branca são maioria, 57%. Número que está bem acima dos 46% de brancos da população brasileira, declarados na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios de 2013. Em segundo lugar, vem os pardos, com 31%, seguido dos candidatos que se declararam negros, 11%. Os candidatos amarelos e indígenas não chegam a 1% do total. O direito de populações historicamente oprimidas, como populações negras e indígenas, precisa incorporar essas populações nesse debate, na aprovação de leis, na alteração da Constituição, quando se identificar como necessário. Isso é feito no Congresso Nacional. Me parece necessário que nós encontremos formas de assegurar uma representação adequada desses setores da sociedade para que o debate seja efetivamente representativo e legítimo. Nestas eleições, o nível de escolaridade dos candidatos a deputado federal aumentou em relação ao último pleito, em 2014. Os números são do IBGE. Mais da metade dos candidatos tem diploma de nível superior, 54,7%. Muito abaixo, com 25,5%, estão os candidatos que afirmaram ter ensino médio completo. E 56% disseram que sabem apenas ler e escrever.
As profissões de empresário e advogado foram as que mais cresceram, proporcionalmente, em relação ao total de candidatos a deputado federal nestas eleições. 847 candidatos se registraram como empresário. Logo em seguida, vêm as profissões de advogado e de deputado. Em quarto lugar está a atividade de comerciante, com 239 candidatos. O que eu vejo de boa notícia é que a sociedade brasileira, de diferentes lados da ideologia, da esquerda à direita, se movimentando para ser visto. Talvez demore para isso ter um impacto na sociedade, mas a sementinha eu vejo que está plantada e pode ter bons frutos aí pela frente. Nós acabamos de ver, então, a matéria. E, Rodrigo, nós podemos ver que mais de 8.200 candidatos foram... nós temos mais de 8.200 opções para votar na Câmara Federal. E como é que fica essa representatividade? Nós vimos alguns dados aí dos perfis desses candidatos. Bom dia, Tamires. Bom dia, Leilane. Não fica. Isso é o fracasso da nossa política, né? É o fracasso da nossa política liberal, da nossa democracia liberal. É um sintoma grave, né? É um sintoma que mostra que o nosso déficit de democracia, em vez de diminuir, ele só aumenta, né? A gente sabe, esses dados, na verdade, eles representam a forma como a nossa sociedade está fundamentada. Quer dizer, uma sociedade oligárquica, patriarcal, né? E que o Congresso ele se traduz, ele é a ressonância desses piores interesses oligárquicos que existem na nossa sociedade. Ele é uma política casuísta, né? Que está aí só para vencer, independentemente de quem são eleitos, né? Quem é eleito pouco importa. O próprio entrevistado ali comentou que além do fato desse sentido, homens brancos, letrados, existe uma perpetuação do poder, né? Então, quer dizer, você tem uma caixa de ressonância que mantém os piores interesses da sociedade ali dentro, né? Sendo que a política, o que é a política? A política é a forma que a sociedade tem, a única forma que a sociedade tem de vencer os seus próprios obstáculos, né? A política é feita de homens e mulheres com seus erros, com seus acertos, com as suas imperfeições, mas ela é a única forma que a gente tem de evoluir enquanto sociedade. Só que o que a gente vê, né, o que a gente viu nessa reportagem, o que nos representa, é que a nossa democracia liberal ela fracassou. A nova república fracassou. A nossa escolha enquanto sociedade não deu certo. Chegamos a isso. O que vai se fazer? A gente criou, como você não tem mais partidos e ideias que representem o sentido coletivo, você entra nessas pautas que são extremamente fundamentais, elas são inegociáveis. Por exemplo, as questões identitárias, né? Mulheres, negros, comunidade LGBT, índios, quer dizer, são pautas identitárias que são inegociáveis, são fundamentais, elas têm que ser sempre discutidas, elas têm que ser sempre colocadas no combate a esse tipo de forma estrutural que a nossa sociedade existe. Mas, no entanto, ela se transformou numa política compensatória, diversionista. Porque a gente não pode tratar a política somente por esse viés. As pessoas hoje se sentem espoliadas economicamente. Elas se sentem numa condição de degradação cada vez pior economicamente. A política tem que falar com as pessoas nesse sentido, no sentido onde afeta a todos. Só que, infelizmente, a nossa política e os partidos, né, que a gente teve muita origem, um sentido muito social-democrata, francês e espanhol, dos anos 50, dos anos 70, nos partidos do final da ditadura, do início da nova república, eles têm muito desse sentido social-democrata. Só que esses partidos que eram reformistas, o problema é que eles perderam
Eles não são mais reformistas. Eles deixaram de ser reformistas. E aí você não tem um viés que fale com as pessoas nesse sentido, onde afeta diretamente a vida das pessoas. Você não tem hoje mais alguém que diga para você, fala, olha, eu tenho uma solução crível para os seus problemas econômicos, porque é onde te afeta. E aí o que sobra? Sobram essas políticas, né? Sobram essas políticas, não, nós temos isso, nós temos agora os direitos das mulheres, então você cria uma pauta que é com certeza, ela é extremamente fundamental, ela é importante para o debate, eu defendo em gênero, número e grau, eu defendo sempre vou defender, só que para um eixo central de uma política não resolve, não basta. As pessoas não se mobilizam somente por essas pautas, elas não vão sair para a rua para votar, enfim, para reivindicar só por essas pautas. Existem outros problemas que afetam a todos, que esses sim precisam ser colocados na pauta do debate e ser reivindicados, que são justamente onde afeta o dia a dia das pessoas. Você acha então, Rodrigo, que a gente fica enquanto cidadão de mãos atadas por conta dessa representatividade, que ela já se repete há anos, inclusive o número de mulheres tem um limite, são 30%, se eu não me engano, de mulheres que precisam estar no Congresso. Agora, como é que o povo, né, diante disso que você está me falando, como é que o povo pode agir diante dessa situação que já está montada, né, já está pré-estabelecida, de uma política que não atende a população, de uma política distante, de um discurso distante? Como é que o povo pode se preparar para ir para as urnas? Com que pensamento a gente, enquanto cidadão, pode se preparar para ir realmente escolher um candidato e buscar mudar esse sistema que vem se repetindo desde a época que o Brasil virou democracia? Não, claro, eu não acredito que as pessoas estejam atadas, que nós estejamos atados a essa condição. Muito pelo contrário, né? Se a gente for analisar as últimas greves que aconteceram aqui no país, nos últimos 5 anos, o número de greves tem aumentado cada vez mais. Para não dizer 2013, né? Julho de 2013. Isso é sintomático também. E é um sintoma do quê? De que as pessoas já entenderam, já existe uma racionalidade prática de que as pessoas que estão lá não representam mais os seus interesses. Então, o problema da nossa sociedade, que eu vejo nesse caso, da gente, é que a gente assiste às nossas tragédias de camarote. A gente não participa de fato das decisões, né? A gente vê as coisas acontecerem sem ter o mínimo de participação possível. O que eu acho que muito em função disso, a gente também desacredita. Porque qual é, na verdade, a mudança significativa que a gente pode ter, sendo que a gente sequer pode ser chamado ou ser ouvido por uma questão, por exemplo, de uma proposta de emenda à Constituição que vai interferir diretamente na vida das pessoas por 20 anos. Ninguém foi sequer ouvido. Então essa consciência prática que existe de negação dessa política, essa aversão, não acaba sendo a política, mas eu acho que há esse modo de representação que já deixou de representar há muito tempo, né? É esse que está sendo colocado em xeque. Mas eu acho que as pessoas não estão atadas, muito pelo contrário. Eu acho que o momento é um momento turbulento, né, que a gente vive, mas necessário, fundamental para que a gente tome uma atitude. É um momento que a história nos coloca a possibilidade de mudança, de a gente se pensar o que a gente quer ser enquanto sociedade. Não crescer, fala do crescimento, desenvolvimento. É preciso, antes de pensar em crescer e desenvolver, que o Brasil já cresceu, o Brasil já se desenvolveu, o Brasil é isso. A gente precisa pensar agora num outro ponto que até vocês estavam falando aqui, comentando no bloco anterior, da questão da cidadania, da questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, enfim. Precisa exatamente fazer agora o outro elo, virar o espectro para o sentido humano da coisa, de que cresceu, mas não dividiu, cresceu, mas não distribuiu, né? Então você cria também um abismo econômico que de fato ele é toda a espoliação do que nós tivemos até hoje e nunca foi mudado, né? A nossa transição democrática ela é uma falácia, porque todas as promessas que foram feitas desde a nossa Constituição estão por água abaixo, porque o que houve de fato
se nós formos analisar esses dados aí que estão aí, eles nada mais representam do que aquela velha oligarquia cafeeira, né? Do pré-1930. Quer dizer, e por isso que eu acho que o momento atual ele é fundamental. Eu acho que por isso que existe uma força de ânimo muito grande também nas pessoas para a transformação. Mas o problema é que eu acho que hoje, atualmente, quem fez soube ouvir essa demanda, soube ouvir essa tragédia, essa calamidade, foi a extrema-direita. Foram os partidos, foi a pior solução possível para isso. Né? Enfim, não dá pra gente, o que eu estou dizendo aqui, eu não tenho uma posição neutra, porque você veja, são visões de mundo completamente diferentes. Não dá pra gente ter um distanciamento e falar que a gente tem uma isenção ideológica nesse ponto. Não há. Porque são dois mundos diferentes, distintos, que se trata. Direitos humanos, quem defende direito humano não defende sequer um interesse econômico, por exemplo, um interesse de privilégios, por exemplo. Porque direito é universal. Sabe? São dois mundos distintos. Ou você defende direito humano, ou você defende privilégio. Não dá para você tentar ficar com um pé em cada canoa nesse ponto. Entende? Então a minha visão aqui é uma visão política com esse viés, porque não tem como a gente pensar em isenção ideológica ou em isenção do que quer que seja com assuntos relacionados a isso. Então eu acho que o momento é grave, né? Ele é muito grave, mas ele é fundamental para a gente repensar o nosso modelo de sociedade e também de representação política, né? Porque é só pela política que a gente ultrapassa os obstáculos, a gente supre as nossas próprias tragédias, as nossas próprias dificuldades. É só pela política, nunca pela economia. A economia ela vai sempre trabalhar num quesito de mais lucro e mais privilégio, porque o mercado é assim que funciona. E a gente precisa encontrar meios para poder conter esse tipo de situação. Não deixar que isso permeie todas as nossas relações sociais, né? Até subjetivas, vamos dizer, do ponto de vista da pessoa mesmo. Então é uma questão que eu acho que é muito relevante. Eu acho que as pautas identitárias são fundamentais, mas é preciso mais, é preciso algo a mais, é preciso elevar o nível do debate, da discussão política para um outro nível, para um nível onde afeta diariamente, cotidianamente a vida das pessoas. E é isso que as pessoas estão dizendo no caso do Brasil desde 2013. Há um descontentamento, há uma regressão das expectativas, né? Um nível de frustração enorme, mas que isso precisa ser ouvido, isso precisa ser assimilado pelos representantes, ou por aqueles que desejam representar. Né? Não chegar e pedir o voto e depois virar as costas, como é o que a gente viu aqui. Esses dados representam isso, quer dizer, os governantes eles representam de costas para os representados. Esse é o problema. A gente não pode dar um cheque em branco e só cobrar daqui 4 anos de novo. A gente precisa criar mecanismos, sejam eles de fiscalização, tácitos ou não, para a gente poder também ter um controle, qualquer tipo de controle, porque hoje o que acontece é você dar um cheque em branco para o representado e ele faz o que ele quer. Né? Na verdade, o que ele quer não, ele faz o que ele faz aquilo que o interesse daquele que o patrocinou, né? Porque agora você não tem mais o financiamento dos partidos por pessoa jurídica, mas você tem por pessoa física. Quer dizer, você até piorou a situação, né? Enfim. Mas eu acho que o momento é importante para a gente repensar esse modelo e tentar transformar alguma coisa, não a curto prazo. Né? Porque, como eu disse, a política é feita de homens e mulheres com seus erros, seus acertos, suas imperfeições, mas é só por aí que a gente caminha. Tá, então discussão importante agora que falta uma semana para as eleições. A gente vai dar um intervalinho aqui, vamos conferir as vagas de emprego disponíveis no PAT, o posto de atendimento ao trabalhador aqui da cidade. Bom, então vamos lá, as vagas, a primeira vaga de assistente social, 1 vaga, técnico em nutrição, também 1 vaga, motorista carreteiro, 6 vagas e auxiliar administrativo, 1 vaga. Então são essas as vagas disponíveis no PAT de Jacareí, que fica ali na rua Barão de Jacareí, 839, no centro da cidade. E o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, todos os dias. E continuando então a nossa prestação de serviço, segundo o último levantamento do Ministério do Meio Ambiente, ao menos 56% dos municípios brasileiros recorrem a depósitos inadequados na hora de dar adeus ao seu lixo.
Então agora nós vamos ver a coleta seletiva e saber um pouco mais sobre quais são os meios, quais são as formas de descartes corretos. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marista, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Itaú, Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. Tá então o itinerário da coleta seletiva. Bom, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Você já fez suas escolhas para as eleições deste ano? Faltam apenas 6 dias para a gente ir às urnas. E se você ainda não se decidiu, veja na matéria da Rede algumas ferramentas que podem te auxiliar nesse momento tão importante. Você já sabe em quem votar no dia 7 de outubro? Dessa vez são 6 votos: deputado estadual ou distrital, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente. Para quem ainda não escolheu os candidatos e adora navegar na net, pode consultar um dos aplicativos que foram criados exclusivamente para ajudar nessa tarefa tão importante. Os aplicativos funcionam como uma fonte de consulta sobre a vida e o trabalho dos candidatos. E como já tem gente fazendo suas buscas, a informação verdadeira será bem-vinda. Já pesquisei bastante, mas querendo ou não, uma das coisas ruins também dos candidatos poderem se manifestar livremente na internet é que eles só colocam as coisas boas lá, né? Pesquisei bastante em relação a fake news, coisas que eu acreditava sobre certa pessoa estavam erradas. Então, vem ajudando bastante na minha decisão. Eu acho bem interessante você ver os dois lados da moeda, o que essa pessoa já fez, o que essa pessoa tem de proposta. O Dario faz parte da equipe de criação de um site que quer mostrar para cada eleitor quem são os candidatos que pensam como ele. O sistema faz um cruzamento de dados a partir de perguntas de temas de interesse público respondidas por candidatos e usuários. São valores que a gente está direcionando, se você concorda ou discorda com frases que a gente coloca, que é a metodologia que a gente criou em parceria com o Ibope, e também de relevância. Então, se aquilo é uma prioridade para você ou se aquilo tem pouca relevância para você. Dessa forma, a gente consegue entender qual é o nível de afinidade entre o que a candidatura defende e o que o eleitor defende. Mas será que o eleitor pode mesmo confiar nas informações dos aplicativos? Será que eles ajudam a definir um voto consciente? A gente veio ouvir a opinião do Max Stabile, que é cientista político e pesquisador sobre democracia digital. O que você fala para a gente sobre isso, Max? Olha, eu acho que eles podem de fato ajudar, mas se efetivamente vai definir é pouco provável. O mais importante desses aplicativos é que eles vão ajudar o eleitor a saber em que medida os parlamentares votaram de acordo com proposições e suas temáticas de interesse. Confie em fontes oficiais. O site da Câmara está repleto de informações super importantes sobre o que aconteceu com os parlamentares. Legal. E Rodrigo, o pessoal disse ali então que o site da Câmara é um bom portal para que as pessoas possam pesquisar, além de todos os outros aplicativos, todas as outras fontes. O que você acha sobre isso? Eu acho fundamental esse tipo de iniciativa, né, de ferramenta democrática para você buscar a informação. Eu acho que a informação é um direito, né? Para começar, no início de conversa, a informação é um direito constitucional, enfim. Ela não pode ser apenas um fator de mercado, né? Um fator de comércio, como a gente tem ultimamente colocado nos meios convencionais. Agora, justamente por isso, eu acredito que os meios oficiais eles são uma forma mais legítima até dos eleitores, né, procurarem saber as posições dos candidatos, né, ou dos parlamentares a respeito de assuntos
que como a gente estava dizendo, que interferem na vida das pessoas, né? Como o vereador colocou a votação, como ele se foi favorável, se foi contrário, porque isso sim representa muito o sentido da política, nesse caso, do interesse, em quem que de fato, de que lugar que esse candidato, esse postulante ao cargo, ele está se colocando ou se colocou em determinados assuntos que interferem a vida do próprio eleitorado, né? Então essas são ferramentas fundamentais. Eu também defendo também em todos os sentidos, mas eu acho que é só uma ferramenta, né? Ela deve ser usada para você buscar, acessar esse perfil, né, dos candidatos. Agora, a participação de fato, ela precisa ser efetiva, mas para você ter engajamento, você precisa participar do processo. A gente volta naquele assunto que a gente estava comentando no bloco anterior, porque não tem consciência, ninguém cria consciência. Você busca engajamento inserido no processo, você só cria consciência se você faz parte do processo. Porque senão fica uma coisa muito distante, fica uma coisa muito abstrata. O que você pensa a respeito desse problema? Você não tem a menor ideia, né? As pessoas não têm a menor ideia do que fazer. Agora, se você faz parte do processo, você está inserido no processo, você sabe dos seus problemas do dia a dia, as dificuldades que você tem muito mais condição de propor soluções do que um tecnocrata, por exemplo, né? Que é aquela visão geral, uma visão macro das coisas, que muito provavelmente vai errar nas decisões e, pior, não vai assumir o erro, né? Esse também é um ponto crucial. Eles têm a visão macro das situações, como se fossem soluções a toque de caixa para tudo, só que eles não fazem parte do processo, eles não sabem aonde o problema afeta diretamente na vida das pessoas, eles não estão lá, né? Não estão lá no chão do problema, no chão da situação, não convivem com as pessoas no dia a dia. Então, muito provavelmente, eles vão errar. E o que é pior? Errar não é o problema é não assumir que errou, né? Saber que tomou uma escolha, uma decisão contrária ao interesse daqueles que o elegeram. Isso que é o pior. Então, por isso que eu prefiro muito mais aqueles que dizem que são os renegados, né? Que têm uma consciência prática do dia a dia, que muitos dos tecnocratas não têm, mas eles podem errar também. Mas eu tenho certeza que são essas pessoas que admitem os erros e buscam alternativas para resolver, enfim, os problemas de todos, né? A gente sabe que muita gente ainda não decidiu o voto, né, em todos os candidatos, e as pesquisas eleitorais elas vão acontecer até o final da semana. Pesquisa eleitoral é um caminho para decidir o voto, Rodrigo? Olha, Leilane, eleição para mim não é uma competição, né? Eu não voto em alguém porque está na frente ou porque está atrás. A eleição não é competição. Esse é um sentido completamente... É o descrédito da política, é o fracasso da política, isso. Eu penso que voto é representação, eu voto em ideias. As pessoas deveriam votar por ideias, não em pessoas. Pessoas passam, a política fica, o Estado fica, as instituições ficam. Por mais que eu defenda um modo de representação que delegue menos poder às instituições e mais poder às pessoas, né? A participação popular, as pessoas passam, as ideias ficam. E eu acho que são pelas ideias que a gente transforma momentos como esse, momentos caóticos de horizonte fim de expectativa, em algo diferente, em algo novo. Eu acho que não dá hoje é para a gente limitar a nossa capacidade criativa, né, aos obstáculos do presente. Tudo que foi um dia impossível na história, tudo que hoje a gente tem de possível, um dia foi impossível, né? Um dia já foi impossível. Então, não se trata de você tratar os obstáculos de hoje como os maiores problemas do mundo. Não é isso. Como se eles nunca fossem ser resolvidos também, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito disso. Existe todos esses problemas, mas esse problema serve para a gente andar, para a gente caminhar, para a gente prosseguir, para a gente não ficar parado e estancado no mesmo lugar. Perfeito, obrigada mais uma vez, viu, Rodrigo, pela sua presença aqui. Essa semana a gente se encontra de novo aqui no Bom Dia, porque tem ordem do dia, tem
votação na Câmara e você volta para trazer os projetos aqui pra gente, né? Vai ser um prazer. Obrigado a vocês. Obrigada, Rodrigo. E pessoal, o Bom Dia fica por aqui e continue nos acompanhando através do nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Bom, hoje, dia 1º de outubro, como a gente falou, começa a campanha do Outubro Rosa. Então, você que é mulher, você que conhece alguém que é mulher, ajude aí a divulgar a campanha para que o número de mulheres que passam pelo câncer de mama diminua a cada ano. Lembrando então que o Bom Dia fica por aqui, mas a gente tem 2 reprises, uma logo agora ao meio-dia e a outra às 11 horas da noite. Sintonize 61.4 e acompanhe também todo o nosso trabalho através do nosso canal do YouTube, que é youtube.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e nós nos vemos amanhã a partir das 9 da manhã. Até lá!